Olá, seja bem-vindo a você, TV Araxá Educa, seja bem-vindo a Atos e Feitos Históricos com o professor Carlos Dias. Olá você família, olá você amante da história, olá você que sempre gosta de assistir essas aulas, tem acompanhado essas aulas, até quando me encontra tem comentado, muito obrigado. E o tema de hoje é um tema interessante, chama mercantilismo. Eu abro esse tema com duas imagens, na verdade são três imagens interessantes. Aqui é um quadro do Porto do Mar francês de 1668, justamente que vai caracterizar o que nós vamos falar sobre hoje, sobre o mercantilismo, sobre essa questão do comércio, que tem a ver esse porto. E essas uvas, né? Coloquei duas imagens aqui, são as uvas e essa imagem de uma mineradora. O que tem a ver uva, mineradora, mercantilismo, embarcação? Para nós entendermos um pouco, tudo isso está envolvendo o comércio. Quando um país produz algo, ele precisa muitas vezes de exportar. Tá? Então existe o que nós chamamos das exportações. É onde nós temos as balanças comercial favorável, temos o que nós chamamos de superávit, né? Nós temos uma exportação maior do que uma importação. Então é preciso muitas vezes proteger a nossa agricultura da entrada de produtos externos e temos que incentivá-la para a exportação. A mesma coisa a indústria, né? A mineração, a indústria, incentivar as exportações, né? E reduzir as importações. Para quê? Para que que haja uma valorização do produto interno nosso. Tá? Da indústria interna, da produção interna. Mas o que isso tem a ver com o mercantilismo? É justamente essas características são similares ao princípio do que nós chamamos do período de transição do feudalismo para o capitalismo. É claro que o mercantilismo vai ser depois questionado, né, vai ser criticado pelo por exemplo, o Adam Smith, né, que é considerado o pai do liberalismo econômico. Mas vamos entender um pouquinho desse princípio. Por que eu comecei falando de produção agrícola, comecei a falar sobre a mineração, justamente por isso, por causa do tema de hoje, o mercantilismo. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa, na Idade Moderna, entre o século XV e século XVIII. Existem algumas expressões que falam que são práticas dos governos absolutistas, dos reis absolutistas. Porque nesse período, na Europa, estava tendo o quê? Justamente os reis absolutistas. Na Inglaterra, na França, tá? Em Portugal. Tá? Então nós temos os chamados reis absolutistas. Aqui é apenas um conceito. Tá? Mercantilismo, conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa. Então, e desenvolvido em função, tá? Para atender esses reis absolutistas. Então nós vamos ter essas práticas. As práticas de intervencionismo do Estado na economia e medidas econômicas adotadas pelos governantes europeus para obterem riqueza. Como eu havia falado, essas práticas de intervenção desses reis absolutistas, tá, vai contribuir para que o Estado, essas práticas econômicas, vai contribuir para que o Estado possa acumular e obter riqueza. Mas o que tem a ver esse acúmulo e obter essa riqueza? De que forma que ele vai ter? Então, vão ser criados alguns métodos, alguns meios para obter essas riquezas. E nós temos alguns modelos de atuações mercantilistas. O que são esses modelos? Lembrando que nós podemos dizer que tem mercantilismos, vamos até colocar no plural. Por quê? O mercantilismo foi empregado de uma forma em Portugal, de outra forma na Espanha, na França, na Inglaterra. Cada país adotou uma forma, um meio de conseguir acumular essas riquezas. Cada país adotou um recurso, exerceu algumas práticas para poder ter esse acúmulo de riqueza. Então, os modelos de atuações mercantilistas, nós temos aqui a questão da balança comercial favorável, o metalismo, o protecionismo e o pacto colonial. Então, esse, vamos dizer, seria a estrutura do mercantilismo, seria a base do mercantilismo. Essas são as práticas que cada país vai utilizar, que cada rei absolutista ou não vai utilizar para poder atingir esse acúmulo de metais, esse acúmulo de riqueza. Então vamos entender o primeiro, o metalismo. Como diz o próprio nome, né? O metalismo é justamente o acúmulo de metais. Acúmulo de metais o quê? Preciosos, ouro, prata. Então nós temos aqui, segundo o mercantilismo, o metalismo diz o seguinte: a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos que possuísse.
Então, no metalismo, que é o acúmulo de riqueza, vai definir justamente isso. A riqueza de um país vai ser de acordo com o que ela tem acumulado. Então, quanto maior for o acúmulo de riquezas através dos metais preciosos, né, do metalismo, quanto maior for essa riqueza, maior vai ser essa nação, maior será esse país. Então, a riqueza de nação é medida pela quantidade de metais preciosos acumulados. A forma como ela vai acumular esses metais preciosos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Cada método que cada país utilizou para fazer esse acúmulo de riqueza. Nós vamos ver. Segundo, o que nós chamamos de balança comercial favorável. Né? Balança, todo mundo tem noção. Balança, né? É quando você coloca aquelas balanças antigas. Hoje as balanças são eletrônicas, digitais. Aparece no digital e você pisa nela, ela aparece o peso. Mas o que nós temos que entender? O que é uma balança comercial? A balança comercial favorável, por não poderem contar com o influxo de metais preciosos, nações como a Inglaterra e a França elaboraram uma política de restrição das importações enquanto promovia as exportações. Então é justamente isso. Um exemplo assim que eu gosto de colocar, quando a gente está explicando isso para os alunos, para entender o que é uma balança comercial favorável, nós colocamos na nossa casa. Por exemplo, uma casa tem uma entrada de ganho de R$1.000 por mês, um exemplo simples. Então paga ali 300 de aluguel, 200 de água, 200 de luz, a alimentação fica em 500. Então ela gastou os R$1.000, tá? Deu 300, 200, deu mais, né? Deu 1.200, ela gastou na verdade 1.200. Então o que nós temos? Nós temos uma balança comercial favorável? Não, nós temos um déficit. Nós temos uma dívida que ficou de 200, porque a quantidade que entrou foi menor do que da quantidade que saiu. Tá certo? Então, como que isso pode ser solucionado? Ou reduz os gastos, uma forma pode ser reduzindo esses gastos, vamos gastar menos água, menos luz, e cair um pouco para poder fechar as contas. Então, seria uma balança comercial favorável. Aplicando isso ao país, de que forma que isso funciona? Justamente a quantidade que ela vende, que vai ser a quantidade de dinheiro que ela vai receber em troca, e a quantidade de material que ela compra, é aquilo que ela gastou a mais, é como a família, né? Quando ela vende a sua força de trabalho, entrou R$1.000. Agora, quanto que ela vai comprar, o que ela precisa buscar fora? É justamente o país. Então, como a Inglaterra e a França, ela não dispunha de recursos de metais preciosos como a Espanha, né? Nós temos um exemplo bem claro do metalismo aplicado à Espanha. A Espanha chegou a ser uma das maiores potências justamente porque logo no início das suas descobertas já encontraram prata. Tá? Então, a extração de prata aqui da América Latina levado para a Espanha foi enorme, a quantidade foi enorme. Então, a Inglaterra e a França, não tendo condições, o que eles lançaram mão? Foi justamente de restringir as exportações. As importações. Por que restringir essa importação? Ela restringindo a importação, ela garante que os seus bens, o seu lucro, a sua riqueza não vaze para outros países. Um exemplo para a gente compreender melhor. O ouro que foi explorado no Brasil. A maior quantidade do ouro explorado no Brasil não está em Portugal, está justamente na Inglaterra. Por quê? O acordo comercial entre Portugal e Inglaterra fazia com que Portugal sempre estava devendo a Inglaterra. E ela pagava como? Em ouro. Pagava em moedas de ouro. Então, o acúmulo de metais na Inglaterra, ela conseguiu muito justamente em função por não ter essa exploração de ouro, justamente do comércio. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho para frente aqui. Continuando, o protecionismo. Então, a medida visava dificultar a importação de produtos. Lembra que eu falei da Inglaterra e da França? Era justamente dificultar a saída, né? A entrada de produtos. Para quê? Para favorecer, para valorizar o comércio interno. Para favorecer e valorizar a indústria interna, tá? A manufatura, no caso aqui, a manufatura interna. Então, era o protecionismo. De que forma que isso acontece hoje, trazendo para os nossos dias hoje? Como que eu vou proteger a minha agricultura? Eu aumento as taxas, as tarifas alfandegárias de produtos que eu não preciso no Brasil. Por exemplo, se o Brasil precisa de trigo, né, importar trigo, eu não vou aumentar as tarifas, porque senão vai tornar-se o custo, vai aumentar muito o custo. Tá? Mas, por exemplo, de veículos, eu não preciso comprar carro importado porque nós temos fábricas aqui. Então, de que forma que o país faz? Ele aumenta as taxas alfandegárias para dificultar, para isso valorizar o comércio interno, valorizar a indústria local. Né?
E uma das formas também que o mercantilismo lançou mão, além do metalismo, da balança comercial favorável, do protecionismo, é o que nós chamamos de pacto colonial. Pacto, pelo próprio nome, você já vê, um acordo, né, entre duas pessoas. Então, delineou as conexões entre uma metrópole e uma colônia, ou seja, delimitava aquilo, um comércio entre a metrópole e a colônia. A metrópole era o único lugar onde a colônia comercializava seus produtos e fornecia à colônia todas as suas necessidades. O que isso significa? Tudo que a metrópole vendia, não, tudo que a colônia precisasse, ela comprava da metrópole. Então a metrópole vendia para a colônia. E tudo que a colônia ia vender, né, no caso de produtos dela, ela só poderia vender para a sua metrópole. Outro exemplo, Brasil e Portugal. As mercadorias, Brasil produzia cana-de-açúcar, né? Produzia o açúcar, era vendido exclusividade para Portugal. Quando precisava comprar algum material, tinha que ser comprado de Portugal, que era a metrópole. Então, o Pacto Colonial foi uma dessas medidas, tá, de acúmulo de riquezas. A colônia só vende para a sua metrópole e só compra da sua metrópole. Nós temos alguns tipos de mercantilismo, por isso que eu falei lá, não podemos colocar o mercantilismos, né, no plural. Por quê? Ele foi executado, né, nos países de forma diferente. Por exemplo, o bulionismo, aplicado pela Espanha, o mercantilismo na Espanha é chamado de bulionismo. De que forma que a Espanha conseguiu riqueza? Como que a Espanha conseguiu acumular metais preciosos? Justamente explorando as suas colônias aqui de prata, aqui na América. Tá? Diferente de Portugal. Portugal, de imediato, Portugal não encontrou metais preciosos. A Espanha, sim. O colbertismo ou industrialismo na França, o colbertismo por causa do Jean-Baptiste Colbert, tá? Então, a França, o que a França utilizou? A França utilizou justamente da produção, da manufaturas de produtos de luxo. O que eram produtos de luxo na época, pessoal? Um leque, um tecido, perfumes. Esse produto de luxo, esses produtos de luxo, que fez com que a França se tornasse, conseguisse acumular riqueza. Hoje, por exemplo, nós podemos ver, já tem essa uma notícia, o mais novo milionário, vamos dizer assim, né? O que tem a maior quantidade de riqueza no mundo é dono de empresas que produzem produtos de luxo justamente na França. É mais rico, o homem mais rico do mundo, tá? A Inglaterra, o comercialismo, a Inglaterra ela investiu na sua frota naval, ela investiu na questão das suas embarcações para poder comercializar com outras regiões. Então a Inglaterra comercializou com várias regiões, inclusive Portugal. A riqueza de Portugal, a riqueza que foi extraída aqui do Brasil, que foi levado para Portugal, a questão depois da descoberta de ouro, foi para a Inglaterra, justamente do comércio que a Inglaterra tinha com Portugal. E a Inglaterra mantinha comércio com várias nações, com vários países. E um dos últimos formas de mercantilismo, o plantation, ou então plantagem, que alguns falam sobre plantagem, que foi utilizado por Portugal e Holanda. Portugal, bem claro, né? A exploração aqui da colônia, o que eles introduziram aqui? O plantio da cana-de-açúcar. Então, uma monocultura, tudo aquilo que era produzido era levado para Portugal. A Holanda fez algo semelhante quando ela invadiu o Nordeste brasileiro, o plantio da cana-de-açúcar, tá bom? Então, foram meios que esses países encontraram para ter esse acúmulo de riqueza. Então, na aula de hoje falamos sobre mercantilismo, com essa imagem, encerrando a aula com essa imagem linda aqui, tá? Uma imagem lá no porto do Mar da Francesa, de 1668, uma pintura, justamente mostrando isso, que o mercantilismo foi uma prática o quê? Uma prática dos governos absolutistas. Para quê? Para fortalecer os seus países, para fortalecer as suas nações. A você sintonizado na TV Araxá Educa, meu muito obrigado. Obrigado a você que acompanha nossas aulas de feitos e fatos históricos. Até a próxima.